Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar para o cargo de professor de Sociologia da sede SC. Vamos estudar Sociologia como ciência, pensamento sociológico clássico e contemporâneo, pensamento social brasileiro, cultura e ideologia, Estado e cidadania, desigualdades de classe, raça e gênero, trabalho e precarização, movimentos sociais, colonialismo e decolonialidade, globalização e redes digitais, sociologia da educação e metodologias de ensino, fechando com a parte institucional do sistema educacional catarinense, indicadores, avaliações, financiamento e regime jurídico. Comecemos com sociologia como ciência, objeto, métodos e especificidade epistemológica. A sociologia tem como objeto os fenômenos sociais, isto é, formas de ação, relação e organização humana que são coletivas, historicamente situadas e atravessadas por normas, valores, instituições e conflitos. Ela não estuda apenas opiniões ou comportamentos individuais isolados. Estuda como o social molda o indivíduo e como o indivíduo participa da produção do social. A especificidade epistemológica está em tratar a sociedade como realidade complexa, com regularidades e padrões, sem reduzir a explicações biológicas ou psicológicas. A sociologia constrói conceitos e teorias para explicar como se formam instituições, desigualdades, identidades, culturas e relações de poder. Quanto ao método, a banca costuma cobrar que a sociologia não tem um único método, mas um conjunto de abordagens. Há métodos quantitativos, como surveys, estatísticas e análise de indicadores, e métodos qualitativos, como entrevistas, observação, etnografia, análise documental e análise de discurso. Há também métodos comparativos e históricos, fundamentais para entender transformações sociais. A objetividade em sociologia não significa neutralidade absoluta, significa rigor. Explicitar conceitos, justificar recortes, fundamentar em evidências, reconhecer limites e dialogar criticamente com teorias. Um ponto clássico é a distinção entre senso comum e pensamento sociológico. O senso comum explica o social com impressões e moralismos, frequentemente naturalizando desigualdades. O pensamento sociológico estranha o familiar, pergunta por que as coisas são como são, identifica estruturas, interesses, instituições e processos históricos. Em prova, isso aparece como capacidade de desnaturalizar. Pobreza, racismo, violência e desigualdade não são destino, são fenômenos sociais explicáveis. Pensamento sociológico clássico e contemporâneo é eixo de alta incidência. No clássico, 3 autores são obrigatórios: Marx, Durkheim e Weber. Marx analisa a sociedade a partir das relações de produção, do trabalho e do conflito entre classes. Para ele, a estrutura econômica condiciona, sem determinar mecanicamente, as instituições, as ideias e o Estado. A luta de classes é motor de mudança histórica. Conceitos como exploração, mais-valia, alienação, ideologia e fetichismo da mercadoria ajudam a explicar capitalismo e desigualdades. No ensino, Marx é base para discutir trabalho, consumo, precarização e concentração de riqueza. Durkheim consolida a sociologia como ciência ao defender que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, isto é, como realidades externas e coercitivas em relação ao indivíduo. Ele enfatiza coesão social, normas, instituições e solidariedade. A solidariedade mecânica aparece em sociedades com maior semelhança e forte consciência coletiva. A solidariedade orgânica aparece em sociedades modernas com divisão do trabalho e interdependência. Durkheim analisa a anomia, isto é, enfraquecimento de normas e regulação, como fator de crises e sofrimento social. Para a escola, Durkheim ajuda a compreender socialização, regras, instituições e educação como mecanismo de integração, mas também abre debate sobre limites e tensões. Weber traz a sociologia compreensiva e a centralidade do sentido na ação social. Ele define a ação social como aquela orientada pelo sentido atribuído pelo sujeito e pela relação com outros. Weber também trabalha tipos ideais como instrumentos analíticos e destaca a racionalização na modernidade, burocracia, dominação legítima e ética religiosa no desenvolvimento do capitalismo. Tipos de dominação: tradicional, carismática e legal racional, são cobrados e se conectam a Estado e burocracia.
Weber ajuda a compreender como valores, religião, cultura e instituições se articulam sem reduzir tudo à economia. No pensamento contemporâneo, a banca costuma cobrar autores e temas como poder, cultura, identidade, gênero, raça, globalização e redes. Bourdieu é central na sociologia da educação e cultura, com conceitos como campo, hábitos, capital cultural, capital social e violência simbólica. Ele explica como desigualdades se reproduzem por mecanismos que parecem naturais, como gosto, linguagem escolar e expectativas. Foucault, embora não seja sociólogo clássico, aparece em debates sobre poder, disciplina, instituições e produção de subjetividade, mostrando que poder não é só repressão, mas também produção de normas e corpos. Bauman aparece com modernidade líquida, insegurança e fragilidade de vínculos no capitalismo contemporâneo. Giddens discute estruturação e reflexividade da modernidade. Habermas aborda a esfera pública, comunicação e democracia. Feminismos e teorias de gênero trazem crítica à naturalização de papéis e desigualdades, com destaque para a interseccionalidade, que articula raça, classe, gênero e território. Estudos pós-coloniais e decoloniais criticam o eurocentrismo e colonialidade como estrutura duradoura, tema que o edital explicita. Pensamento social brasileiro, formação e perspectivas contemporâneas. Aqui a banca quer que você reconheça que o Brasil é objeto de reflexão própria, marcado por escravidão, colonialismo, dependência, autoritarismo e desigualdades persistentes. O pensamento social brasileiro analisou a formação da sociedade, as relações raciais, a construção do Estado e a modernização. Em prova, aparecem discussões sobre democracia e autoritarismo, patrimonialismo, clientelismo, desigualdade, racismo e identidade nacional. Também aparecem leituras sobre formação econômica e social, urbanização e industrialização, e sobre como a herança escravista estrutura desigualdades contemporâneas. Perspectivas contemporâneas incluem estudos sobre periferias urbanas, violência, juventude, gênero, movimentos negros e indígenas, políticas públicas e mídias digitais. O essencial é mostrar que a sociologia no Brasil não é só aplicar autores europeus, mas produzir interpretação situada, conectada ao território e às lutas sociais. Cultura, ideologia, socialização e diversidade cultural formam um bloco conceitual forte. Cultura, em sociologia, não é apenas arte ou erudição. É o conjunto de significados, valores, normas, práticas e símbolos que orientam a vida social. Ideologia pode ser entendida como conjunto de ideias e representações que justificam e naturalizam relações de poder e desigualdade, mas também como visão de mundo. A banca geralmente cobra ideologia no sentido crítico. Discursos que parecem neutros, mas mantêm privilégios, como meritocracia usada para negar desigualdades estruturais. Socialização é o processo pelo qual o indivíduo aprende normas, valores e papéis sociais, por meio de família, escola, mídia, religião e grupos. A escola é agente de socialização e também espaço de conflito de valores e identidades. Diversidade cultural é reconhecer pluralidade de culturas e modos de vida, evitando etnocentrismo e estereótipos. Estado, poder, política e cidadania. Teorias, democracia e participação. O Estado pode ser abordado como instituição que organiza poder, garante ordem e provê direitos, mas também como campo de disputa, em certas leituras, instrumento de classe ou de grupos dominantes. Para Weber, o Estado é aquele que detém o monopólio legítimo da violência em um território. Em abordagens marxistas, o Estado se relaciona à manutenção de condições de reprodução do capitalismo, ainda que possa ser arena de disputa. A cidadania envolve direitos civis, políticos e sociais, historicamente construídos e desigualmente distribuídos. Democracia pode ser representativa, participativa e deliberativa, e a banca costuma cobrar que participação não se limita ao voto. Inclui conselhos, movimentos, organizações, controle social, debate público, imprensa e participação digital. Formas de participação também podem ser informais, como mobilizações, boicotes, ativismo e produção de conteúdo. A sociologia escolar deve formar compreensão crítica. Como funcionam instituições, como se produzem políticas, como se organizam interesses e como se defendem direitos.
estratificação e desigualdade social, classes, raça, gênero e mobilidade social. Estratificação é a organização desigual da sociedade em camadas ou classes, com distribuição desigual de renda, riqueza, poder, prestígio e oportunidades. Classes sociais podem ser analisadas por posição no trabalho e relação com meios de produção, em perspectivas marxistas, ou por mercados e status em perspectivas weberianas. Mobilidade social envolve mudanças de posição entre gerações ou ao longo da vida, e a banca costuma cobrar que mobilidade existe, mas é limitada quando estruturas de desigualdade são fortes. O ponto crucial é articular desigualdade de classe com raça e gênero. Racismo estrutural significa que desigualdades raciais não são exceções individuais, estão embutidas em instituições, práticas, representações e oportunidades, incluindo educação, trabalho, segurança e justiça. Gênero envolve desigualdade histórica entre homens e mulheres e também diversidade de identidades, com impactos em trabalho, violência, participação política e acesso a direitos. Interseccionalidade explica que opressões e desigualdades se combinam. Ser mulher e negra, ou ser jovem periférico, produz experiências específicas. Para a prova, a resposta forte sempre evita naturalizar desigualdade e aponta mecanismos sociais de reprodução. Trabalho, capital e relações de produção, transformações e precarização. O trabalho é categoria central na sociologia porque organiza tempo, renda, identidade e cidadania. No capitalismo industrial clássico, houve divisão do trabalho, disciplina fabril e formação de classes. No capitalismo contemporâneo, a reestruturação produtiva, automação, terceirização, financeirização e plataformas digitais. Precarização envolve instabilidade, baixa proteção, intensificação, informalidade, trabalho por aplicativo e enfraquecimento de direitos. A banca pode cobrar também novas formas de controle, como metas, algoritmos e vigilância. Ao mesmo tempo, há disputas por direitos e novas formas de organização coletiva. Para o ensino, é importante conectar trabalho à juventude, ensino médio, escolhas profissionais e desigualdades de oportunidade. Movimentos sociais, conceito, tipologias e agenda contemporânea. Movimento social é ação coletiva organizada que busca transformar, resistir ou defender direitos e interesses, por mobilização, protesto, redes e participação institucional. Tipologias incluem movimentos clássicos ligados a trabalho-classe, como sindicatos, e novos movimentos sociais ligados a identidades e direitos, como movimentos feministas, negros, indígenas, LGBTI+, ambientais, estudantis e de moradia. Também existem movimentos conservadores e reações políticas, e a sociologia deve analisar sem caricatura, sempre com critérios e evidências. A agenda contemporânea inclui justiça racial, combate à violência, direitos das mulheres, demarcação e direitos indígenas, crise ambiental, mobilidade urbana, educação pública, combate à desinformação e regulação de plataformas. Etnocentrismo, relativismo cultural, colonialismo e decolonialidade. Etnocentrismo é julgar outras culturas pelos padrões da própria, gerando hierarquização e preconceito. Relativismo cultural, em sentido metodológico, é compreender práticas e valores no contexto em que surgem, sem julgar de imediato por critérios externos. Isso não significa aceitar violações de direitos. Significa compreender antes de avaliar, e depois discutir criticamente à luz de direitos humanos. Colonialismo é dominação territorial e econômica, e decolonialidade é crítica à colonialidade do poder e do saber, isto é, as hierarquias que permanecem após a independência formal, organizando racismo, eurocentrismo e desigualdades globais. Em sala, isso se conecta ao currículo, ao lugar de autores europeus, à valorização de saberes indígenas e afro-brasileiros e ao combate ao racismo e à intolerância. Globalização e sociedade contemporânea, neoliberalismo, redes digitais e novos desafios. Globalização intensifica fluxos e interdependências, mas de forma desigual. Neoliberalismo, como conjunto de políticas e racionalidades, enfatiza mercado, privatizações, redução do papel social do Estado, responsabilização individual e competição. Isso impacta trabalho, educação, saúde, proteção social e cultura. Redes digitais transformam comunicação,
sociabilidade e política, criando novos espaços de participação, mas também desinformação, polarização e economia da atenção. A banca pode cobrar temas como bolhas informacionais, algoritmos, vigilância de dados, cultura do cancelamento, ciberbullying e discurso de ódio. A sociologia escolar deve desenvolver leitura crítica de mídias, com letramento digital e compreensão de como plataformas influenciam opinião e comportamento, sempre articulando com cidadania e direitos. Sociologia da educação, escola, reprodução social, capital cultural e democratização do ensino. A escola pode ser analisada como espaço de inclusão e mobilidade, mas também como instituição que reproduz desigualdades, quando não enfrenta diferenças de capital cultural, linguagem, repertório e acesso. Bourdieu explica que a escola tende a valorizar a cultura das classes dominantes como se fosse universal, e isso produz violência simbólica e legítima desigualdade por mérito aparente. Ao mesmo tempo, a escola pode democratizar quando reconhece desigualdades de partida e organiza apoios, currículo inclusivo, expectativas altas com suporte e políticas de permanência. A sociologia da educação também discute currículo oculto, disciplina, avaliação e relações de poder na escola. Para a prova, o ponto central é equilibrar, reconhecer mecanismos de reprodução, mas não cair em determinismo. Afirmar que políticas e práticas podem mudar resultados, especialmente com equidade, proteção integral e gestão democrática. Metodologias de ensino de sociologia são cobradas como capacidade de ensinar o olhar sociológico. Pesquisa social escolar é ferramenta poderosa. Questionários simples, entrevistas, observação do espaço, análise de dados públicos, análise de mídia e produção de relatórios e gráficos, sempre com ética e proteção de dados. Análise de casos e problematização da realidade são estratégias centrais. Discutir desemprego juvenil com dados, violência com indicadores, desigualdade com mapas, redes sociais com exemplos concretos e conceitos. Uso de mídias digitais é essencial, mas com crítica. Ensinar a reconhecer fontes, identificar manipulação, analisar discurso e dados. O diálogo em sala deve ser regrado. Sociologia trata de temas sensíveis, então o professor precisa garantir respeito, evitar exposição de estudantes, mediar conflitos e trabalhar com direitos humanos. A avaliação deve ser formativa e baseada em evidências, interpretação de textos e dados, uso de conceitos, capacidade de argumentar, produzir sínteses, projetos e intervenções no território, e não avaliação por opinião pessoal. Agora fechamos com a parte institucional do edital, que pode cair em questões diretas. Organização e funcionamento da SEDE-SC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo que coordena políticas educacionais, administra a rede pública estadual, orienta currículos, programas de formação e acompanha resultados. As gerências regionais de educação, as GERED, atuam como instâncias de articulação no território, apoiando unidades escolares na implementação de políticas e na gestão pedagógica e administrativa. Sistema Estadual de Ensino. Com base na Lei Complementar nº 170 de 1998, o sistema catarinense se organiza com órgãos normativos e deliberativos, como o Conselho Estadual de Educação, responsável por normas e deliberações, e órgãos executivos, como a SEDE, responsáveis pela implementação. As escolas executam o trabalho pedagógico e administrativo com PPP, regimento, planejamento e avaliação, dentro das diretrizes do sistema. Rede pública estadual. Envolve etapas e modalidades, com políticas e programas estruturantes conforme planejamento vigente, com destaque para a responsabilidade do Estado no ensino médio e atuação em modalidades como EJA e educação especial na perspectiva inclusiva. O Plano Estadual de Educação é o planejamento decenal com metas e estratégias prioritárias, orientando acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização, gestão e financiamento. Indicadores educacionais, como aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série, são usados para diagnóstico e tomada de decisão. A leitura correta é identificar padrões e causas sociais e pedagógicas, planejar intervenções, fortalecer busca ativa e apoio, e articular com rede de proteção quando necessário. Avaliações externas como SAEB, no Estado,
Avaliações como SAES e outros instrumentos diagnósticos devem ser interpretadas como evidências para orientar planejamento e políticas, sem reduzir currículo a treino. Mesmo quando sociologia não é foco direto das avaliações, a disciplina contribui para competências de leitura, argumentação, participação e convivência, que impactam permanência e aprendizagem global. Financiamento da educação pública envolve Fundeb, transferências constitucionais e prestação de contas. Fundeb é o mecanismo central de financiamento da educação básica, com regras de redistribuição e aplicação e exigência de transparência. Prestação de contas é obrigação legal e instrumento de controle social. Por fim, regime jurídico dos servidores. O servidor tem direitos previstos em lei, mas deve cumprir deveres de assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, cumprimento de normas, zelo pelo patrimônio público e sigilo quando necessário. Deve atuar com ética, laicidade e respeito à diversidade, especialmente em temas sensíveis, e pode responder por responsabilidades administrativas, civis e penais quando houver infrações. Dominando esses estudos, você responde com segurança ao que a banca mais cobra para professor de sociologia na sede SC. Sociologia como ciência e desnaturalização do social, clássicos e contemporâneos com conceitos, pensamento social brasileiro, cultura e ideologia, Estado e cidadania, desigualdades interseccionais, trabalho e precarização, movimentos sociais, decolonialidade, globalização e redes digitais, sociologia da educação com reprodução e democratização, metodologias de pesquisa e problematização e, por fim, a estrutura do sistema educacional catarinense e os deveres do servidor público.